aluna, aluna da escola, professor Roberto Pires, Geografia, professor Mário Lima. Hoje estaremos fazendo a explanação do nosso tema, que são os principais ciclos econômicos responsáveis pela formação do território brasileiro. Vamos estar fazendo a parte 1 e na próxima aula a parte 2. Escola Roberto Pires, quinto ano AIB, 27/4/2021. Temos aqui 7 principais ciclos econômicos que foram responsáveis pela formação do território brasileiro. Nós temos o pau-brasil, seguido da cana-de-açúcar, a mineração, a cafeicultura, a borracha, o algodão e a pecuária. Hoje nós estaremos vendo o pau-brasil, está aqui destacado, e a cana-de-açúcar. Ciclo do pau-brasil. Ciclo do pau-brasil. Curiosidade, foi o primeiro recurso explorado no Brasil. Esse pau-brasil é dele que vem o nome Brasil. Por quê? Porque era uma madeira vermelha cor de brasa. E a quantidade dessa madeira era tão grande no Brasil que, de tanto ele ser usado vulgarmente ou comumente pelos exploradores, eles já não diziam mais vamos lá para a terra de Veracruz ou lá para a terra de Santa Cruz, eles diziam vamos lá para o Brasil, que é uma alusão à madeira vermelha que existia em grande quantidade no litoral brasileiro. Esse pau-brasil servia, qual era a utilidade dele? Ele servia para tingir as roupas na Europa, porque a nobreza só usava vermelho. O vermelho era a cor da nobreza. E para ter esse vermelho, eles precisavam de ter algum pigmento que desse cor à roupa branca. E esse pigmento foi encontrado em grande quantidade no pau-brasil, e por isso ele foi muito explorado e muito exportado daqui para o Brasil, justamente para tingir de vermelho a roupa da nobreza. Pau-brasil, uma madeira nobre, boa para fabricar violinos. A exploração nefasta da Mata Atlântica. O que é a exploração nefasta? Ela foi explorada de forma predatória, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de preocupação com a questão da sustentabilidade. O lema era só explorar, explorar, não importava de que maneira fosse, e o litoral brasileiro foi muito explorado. O pau-brasil quase desaparece das regiões litorâneas do Brasil. Não estimulou a ocupação do território. O que é isso? As pessoas, os exploradores vinham para cá, exploravam o pau-brasil, colocavam nas caravelas e iam embora, não estavam preocupados em residir aqui, morar aqui, fixar moradia nesse lugar. Apenas exploravam o pau-brasil para faturar, e faturar muito, e iam embora. Então, é por isso que se diz que ele não estimulou a ocupação do território. Ninguém veio morar no Brasil por causa do pau-brasil. Temos aqui uma xilogravura, uma imagem daquele período onde é retratada a exploração do pau-brasil, sempre realizada pelos nativos por meio do escambo ou por meio do processo de escravização. Os nativos extraíam o pau, derrubavam da floresta, enchiam as caravelas e, em troca disso, eles recebiam botas, bebidas alcoólicas, tabaco, facões, chapéus, miçangas e bugigangas, a qual se deu o nome de escambo. Agora nós temos aqui, vamos dar início ao ciclo da cana-de-açúcar. Curiosidade, o açúcar era muito valorizado na Europa, mais valorizado que o Brasil, então, do que o pau-brasil. Então vale a pena investir, né? Portugal já produzia o açúcar em suas ilhas no Atlântico. Então vejam bem que plantar cana-de-açúcar no Brasil não foi uma experiência nova. Eles já praticavam isso nas suas colônias, que nas suas ilhas do Atlântico, no Oceano Atlântico, nas ilhas do Atlântico. E eles aproveitaram essa experiência e vieram então praticar o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Mas por que eles vieram? Vamos ver alguns dos motivos. Eles vieram também porque o solo era um solo favorável ao plantio da cana-de-açúcar. O nosso clima quente e úmido favorecia um bom desenvolvimento desse junco doce. Eles vieram plantar aqui na forma de monocultura, isto é, não se plantava outra coisa a não ser a cana-de-açúcar. Como tinha terra demais, a cana-de-açúcar foi plantada em grandes latifúndios, isto é, em grandes áreas de terras. E os donos desses latifúndios
passaram a ser chamados de latifundiários. Utilizaram primeiramente a mão de obra escrava. O português não veio aqui para trabalhar pesado. Ele investiu na cana-de-açúcar, plantou a cana-de-açúcar, mas utilizou como mão de obra, primeiramente, a mão de obra escrava indígena, seguida pela mão de obra do negro africano, que foi trazido compulsoriamente para essa região, para as nossas terras brasileiras. É extremamente nefasta, o plantio da cana-de-açúcar foi extremamente nefasto, tá? Pois ele devastou intensamente a Mata Atlântica brasileira. Se derrubou muita mata para dar lugar às lavouras de cana-de-açúcar, e isso acabou trazendo um prejuízo muito grande, que foi um grande desmatamento, que quase fez desaparecer toda a nossa Mata Atlântica. Continuando com as curiosidades sobre o plantio da cana-de-açúcar, vejamos que Portugal ele investiu na colônia, fixando e construindo engenhos. Vejam que o pau-brasil ele não fixou ninguém aqui. Já na cana-de-açúcar começa a ter uma ação totalmente diferente. Há uma fixação das pessoas no território brasileiro, tá? E também a construção de alguns engenhos que vão começar a fazer um processo de fixação e de moradia de pessoas nessa região que nunca vinham para cá enquanto exploravam o pau-brasil. Os portugueses eles recebiam incentivos do rei de Portugal, como, por exemplo, títulos, honorários, além de não pagarem pelas terras que eram tomadas dos índios, assim ficava fácil, né? Então os portugueses que vinham para cá, que eram convidados pelo rei para vir trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, eles recebiam incentivos que faziam com que eles largassem tudo na Europa e viessem para cá, porque se tornava uma atividade lucrativa para eles, né? A exploração à terra de modo devastador para o meio ambiente. A exploração do pau-brasil também foi devastadora, mas a exploração da cana-de-açúcar para o plantio da cana-de-açúcar foi muito mais devastadora ainda para o meio ambiente, como nós podemos ver. Desde o início da colonização, no Brasil nunca houve uma política voltada para o chamado desenvolvimento sustentável. E hoje nós passamos por isso nas questões das grandes queimadas, nas grandes derrubadas para a exploração de madeira e para plantio e para o gado, e também na exploração de garimpo, hoje na região amazônica. Então, eu não gosto de usar essa expressão, mas a luta continua contra a depredação do meio ambiente e das nossas reservas florestais. Eles adotaram o trabalho africano escravizado. Nós já vimos, né, que eles primeiramente tentaram escravizar os índios e até escravizaram, mas o índio era muito mais difícil de escravizar, então como eles já tinham experiências, eles trouxeram para cá os negros africanos, que acabou sendo uma forma muito lucrativa de se manter esse trabalho de plantio de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Temos aqui um mapa do Brasil do século XVI. Nós estamos vendo aqui áreas de plantação de cana-de-açúcar do século XV ao século XVII. Vejam bem que a área onde foi plantada a cana-de-açúcar foi predominantemente o Nordeste brasileiro. Nós vemos aqui as áreas como Natal, Conceição, Olinda, São Cristóvão, Salvador, Ilhéu, Porto Seguro, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e São Vicente aqui no Sudeste, mas predominantemente essa atividade foi na região Nordeste do Brasil, e vejam que o mapa do Brasil era tão somente essa região, pois era traçada pelo Tratado de Tordesilhas, que nós já vimos na aula anterior. Temos aí outra imagem da época, cana-de-açúcar, grande propriedade e trabalho escravo. Como nós vimos, ao contrário do pau-brasil, esse engenho já é um princípio de fixação do homem nessa terra, um início, dá início então à efetivação do processo de colonização por meio da cana-de-açúcar. Mais uma imagem do trabalho escravo daquele período. Nós podemos observar aqui escravos. Pela sua indumentária, dá para perceber que eles não eram iguais, eles eram diferentes, diferenciados. Por que então eles eram diferenciados? Justamente para evitar a comunicação entre eles. Sem comunicação, eles ficavam mais difícil para que eles armassem planos de fuga, motins, rebeliões ou coisa parecida. Então, esse negro aqui não falava o mesmo idioma que esse e que esse outro, e assim sucessivamente. Eles estavam ali todos juntos, mas ao mesmo tempo separados, porque não conseguiam falar
entre si pela dificuldade que tinham de não entenderem o idioma um dos outros. Uma estratégia do colonizador para evitar problemas. Vejam que eles não tinham sapatos, era proibido o uso de sapato pela sociedade escrava, eles não poderiam usar. Por mais que o mordomo que trabalhasse em casa, o escravo que trabalhasse na residência do senhor, ele poderia ter uma roupa boa, mas ele teria que ficar descalço para diferenciá-lo e não colocá-lo na mesma condição que o senhor do engenho, que o seu dono, que o seu proprietário. Então vejam essa curiosidade dos escravos trabalhando, escravos diferentes entre si, com idiomas diferentes para dificultar a comunicação e possíveis motins, rebeliões e tentativa de liberdade. Então, na próxima aula nós estaremos vendo, continuando com os ciclos econômicos importantes para a expansão da fronteira brasileira, estaremos vendo a mineração, seguida da cafeicultura, a borracha que impulsionou a marcha do oeste brasileiro, o algodão e a pecuária. Então, nós estaremos vendo a mineração, a cafeicultura, a borracha, o algodão e a pecuária. Assista o vídeo, preste atenção nas aulas. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Essa é a parte 1 do nosso conteúdo. Teremos a parte 2 e depois iremos para as nossas atividades, que terão como base não apenas o texto escrito que estou enviando para vocês, mas também o que foi explanado aqui nesse nosso encontro, nessa nossa aula. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Até mais.